Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o professor Cássio Rossi, da Dedicare Cursos. Sou enfermeiro, sou professor, sou consultor em concursos públicos, sou coaching em concursos públicos. E resolvi gravar esse vídeo para dar duas dicas para aumentar a sua cognição. Começo dizendo que cognição é a capacidade de aprender, a capacidade de adquirir conhecimento, capacidade cognitiva. E para que você entenda de onde surgiu a necessidade de gravar esse vídeo, eu vou expor uma situação. Uma pessoa me ligou essa semana e na sua fala ela dizia, ela estava interessada em comprar um curso do Concurseiros da Enfermagem e ela então falou comigo o seguinte: professor, eu me deparei com uma situação interessante essa semana. Eu sempre tive na minha cabeça, professor, que eu era meio bloqueada para aprender. Eu sempre tive na minha cabeça que eu aprendia menos do que as outras pessoas, que a minha capacidade cognitiva era menor do que a das outras pessoas. E ela inclusive usou o termo: professor, eu sempre tive para mim, no meu íntimo, que eu era burra. E aí essa semana eu comecei a assistir algumas aulas do seu canal, do YouTube, né? E eu me deparei com uma situação nova para mim. Eu comecei a entender os conteúdos que você passava de uma forma clara, de uma forma que eu não conseguia entender na faculdade, que eu não conseguia entender na pós-graduação que eu fiz, que eu não conseguia entender no ensino médio e assim por diante. Professor, me diz uma coisa: a minha dificuldade de aprendizado é culpa minha ou não é culpa minha? E eu achei muito interessante e até conversei com ela. Ela até acabou comprando o nosso curso. Eu estou fazendo um coach com ela dentro para tirar esse bloqueio que ela tem em relação a si mesmo. Porque a partir do momento que você tem a visão de que eu não sou capaz, que eu não tenho condições, você aprende, mas eu não aprendo, isso cria em você um bloqueio que tem que ser removido e tem que ser retirado. E estou trabalhando isso com ela. E disse para ela que iria gravar um vídeo, sem mencionar o seu nome, mas que iria falar e dar duas dicas de como você pode melhorar a sua cognição. Dentro desse contexto, é muito importante que você tenha a seguinte informação. E aí foi a resposta que eu dei para ela: a culpa não é sua. Na maioria das vezes, a culpa não é sua. Não é sua porque existe uma diferença muito grande em ter informação e em ter conhecimento. Existem professores, e aqui eu estendo a minha fala a todas as pessoas que de repente têm a impressão de que têm dificuldade de aprender, estendo a minha fala a todas as pessoas que são professores, seja na área de enfermagem, seja em qualquer outra área. Eu vou te dizer algo muito importante: você, professor, você, aluno, tem que saber o seguinte: existem professores que vão à sala de aula ou vão gravar uma videoaula e eles estão lá simplesmente para passar informação. E existem professores que vão lá para passar conhecimento. Informação é algo que é muito mais superficial. É você chegar numa sala de aula, é você chegar numa videoaula e dizer que isso é isso, aquilo é aquilo, aquilo é aquilo, aquilo é aquilo.
O seu cérebro, ele reconhece aquilo como uma informação importante, só que a informação, ela é algo superficial. Ela não passa da sua memória recente para a sua memória definitiva. E existem professores que têm a capacidade, e aí, modéstia à parte, eu digo que eu trabalho dessa forma e com esse intuito. Sou um autodidata em neurociência, estudo muito neurociência para poder fazer com que o meu aluno ele tenha conhecimento. Porque o conhecimento é aquilo que ninguém tira de você. Conhecimento é aquilo que ao ver uma aula e ao entender uma aula, a memória recente vai passar para a memória ativa e daqui 5 anos, quando você precisar daquele conhecimento, ele vai estar lá. Então, eu digo para essa aluna que não é culpa dela. Porque ela teve muitas vezes a infelicidade de ter tido professores que se comprometiam em passar informação e não conhecimento. Querem um exemplo prático? Quando você estudou lá anatomia para fazer aquela prova e você decorou todos aqueles ossos e decorou todos aqueles acidentes nos ossos e não sei o que, processo glenoide e fossa do acetábulo e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, você foi lá, fez aquela prova e de repente, uma semana depois, você já não lembrava metade daquilo que você decorou, que você estudou. Você obteve informação, não obteve conhecimento. Porque para obter conhecimento, nós temos que fazer analogias. Nós temos que fazer comparações. É assim que nós conseguimos aprender. Então, muitas vezes, a dificuldade que você atribui a si mesmo de não conseguir aprender, não é culpa sua. É culpa de quem se comprometeu em te ensinar e não cumpriu de forma correta o seu papel. E aí então, depois deste preâmbulo, depois dessa introdução, nós vamos trabalhar as 2 dicas. A primeira dica prática que eu te dou, e é muito importante, você tem que identificar, você tem que conhecer, e aqui é algo que vai no campo do autoconhecimento, qual a memória em mim é mais ativa. O que significa isso, professor? Eu vou trabalhar conceitos de neurociência, mas de uma forma simplista, para todo mundo, para a gente conseguir compreender. Nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual. Por isso até que eu digo que o estudo em grupo não funciona. Por quê? Porque você precisa saber de que forma você aprende melhor. Existem pessoas que têm uma memória visual aguçada. Existem pessoas que têm uma memória auditiva aguçada. Existem pessoas que, para ter conhecimento e conseguir compreender, ela precisa assistir, resumir e escrevendo, resumindo o que ela está estudando, ela adquire conhecimento. Então, fica a primeira dica. Qual a melhor forma? Qual a memória sua que é mais ativa? Qual o melhor formato, a melhor forma de estudo para você? Isso é primordial, é condição sine qua non para que você adquira conhecimento e melhore a sua cognição. Nós, aqui na empresa, no Concurseiros da Enfermagem, na Dedicare Cursos, nós trabalhamos o coaching junto aos alunos para que eles consigam perceber qual é a melhor forma de estudo para eles. Aquele que tem mais memória visual
pega a apostila primeiro, lê a apostila primeiro e posteriormente visualiza a aula, né? Prestando atenção na aula. Aquele que tem que escrever, nós orientamos que ele tem que ir pausando essa aula e resumindo e vendo de novo e vendo de novo. Por isso que nós não temos limite de visualização e resumindo aquele conteúdo. Aquele que tem a melhor memória auditiva, simplesmente prestar atenção, ouvir 1, 2, 3 vezes. Confesso a vocês, eu sempre tive facilidade em aprender explicando alguma coisa. Então eu estudava, e até hoje faço isso, mesmo na faculdade, eu estudava e eu lia, e eu, então, meio que simulava que eu estava explicando aquilo para alguém, e aí o conhecimento se fechava na minha cabeça. Então, esse era o formato, essa era a forma que eu conseguia aprender mais. Eu tenho uma coisa muito interessante. Se eu ler alguma coisa num livro, por exemplo, daqui 20 anos, você me mostrar aquele livro, não que eu saberei o que está escrito, ipsis literis está escrito, mas eu vou saber exatamente em que página que está, em qual parte da página, em que posição da página que aquele assunto se encontra. A minha memória visual é muito forte, é muito ativa. Então você precisa, primeira dica, qual memória em mim, em você, é mais ativa? E a segunda dica prática que eu te dou? Qual o horário do dia que eu consigo reter mais informações? Isso é primordial. Nós sabemos que as 24 horas em que nós passamos, nós temos ciclos hormonais, ciclos de neurotransmissores. Vou dar um exemplo meio esdrúxulo aqui, né? Mas existe uma orientação, por exemplo, quando a mãe teve um nenê, né? O leite ainda não desceu. A gente orienta que a mãe ela amamente a criança em torno de 1h da manhã, porque 1h da manhã é o auge, o pico da prolactina. Dei um exemplo só para a gente entender como é que isso funciona. Voltando para a área do conhecimento, o conhecimento, neurocientificamente, ele depende de vários neurotransmissores. Eu sempre digo que na minha vida eu dou aula do jeito que eu sempre quis ter aula. Eu gosto que o meu aluno ele aprenda dando risada. Por quê? Porque quando você se diverte com uma situação, você libera endorfina. E a endorfina, ela serve como um cimento para grudar o conhecimento na sua cabeça. Quando eu te dou um exemplo e você acha aquilo engraçado, automaticamente você retém aquele conteúdo como conhecimento e não como informação. Eu lembro uma vez que uma aluna chegou para mim e falou assim: professor Cássio, caiu uma questão numa prova de residência e essa questão falava sobre pressão hidrostática e eu lembrei, professor, exatamente quando você me deu essa aula, há não sei quantos anos atrás, que você deu o exemplo da mulher com uma mangueira numa horta e que ela precisava fazer, acabou a mangueira e ela precisava fazer a água chegar lá naquele pé de abóbora que estava lá na frente. E aí, o que ela fez? Ela tampou a ponta da mangueira. Ao tampar a ponta da mangueira, ela fez o quê? Aumentou a pressão de água dentro da mangueira, ou seja, aumentou a pressão hidrostática, e aí ela jogou lá na frente a água. E aí até ela brincou de uma forma divertida e respeitosa, e ela disse assim: professor, eu acertei a questão porque eu lembrei da sua mangueira. E eu dei risada, nós demos risada respeitosamente. Mas o que ficou claro é que o conhecimento foi adquirido porque ela lembrou de um exemplo. E ela conseguiu fazer uma analogia. E é muito importante você saber qual horário do dia você retém mais conhecimento.
Qual horário do dia que você tem mais neurotransmissores aptos a te dar conhecimento? Meu pico de conhecimento é a partir das 4 horas da manhã. Então, durante a minha vida inteira, sempre que eu precisei estudar alguma coisa, às vezes eu ia dormir mais cedo, não adiantava eu ficar estudando até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Não. Eu ia dormir às vezes 10 horas da noite, levantava 3 horas da manhã, tomava um belo de um banho e partia para estudar. Meu amigo, aquilo parece que do jeito que eu ia estudando, o meu cérebro ia chupando informação, sugando informação. Porque era realmente o pico de neurotransmissores de conhecimento, era realmente o momento em que o meu cérebro estava mais apto a reter conhecimento. Eu já tinha descansado. Não adianta, às vezes, você estudar depois do plantão, no momento que você está cansado, no momento que você está estressado, no momento que você está preocupado, no momento em que você está triste. Por quê? Porque o seu nível de concentração ele vai estar muito baixo. Então fica aqui essas 2 dicas para você, para aumentar a sua cognição. Eu, professor Cássio, eu te oriento, primeiramente, descobrir qual memória em você é mais ativa, ou seja, qual é a melhor forma, o melhor método para você estudar. E, em segundo, qual é o horário do dia que o seu cérebro está mais apto a adquirir e a reter conhecimento. E só para lembrar, respeito profissional a gente só tem alicerçado e baseado em conhecimento. É o conhecimento que fará a diferença na sua vida, é o conhecimento que fará você ir mais longe. E sempre lembrando que o conhecimento, se você não tem dúvida, é porque você não está buscando conhecimento. A dúvida, o que faz a roda girar, a dúvida, ela é a certeza, olha o antagonismo aqui, a dúvida é a maior certeza de que você está adquirindo conhecimento. Por quê? Porque eu não tenho dúvida daquilo que eu não entendo, daquilo que eu não sei. E quanto mais conhecimento você buscar, mais dúvida você vai ter. E isso vira um vício. Vira um vício. Chega a um ponto que você quer cada vez mais buscar conhecimento. E é assim que a gente se diferencia e a gente conquista as nossas metas e os nossos objetivos. Um grande abraço, fica com Deus e vamos acabar com tudo.